Jesus e o ego. Poucas frases atribuídas a Jesus foram tão mal compreendidas e tão profundamente distorcidas quanto esta. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Durante séculos, essa frase foi usada para justificar anulação pessoal, culpa, repressão de desejos, submissão, sofrimento como virtude. Mas existe um problema sério nisso. Nada do que Jesus ensinava produzia anulação interior. Tudo o que ele apontava produzia liberdade. Então surge a pergunta inevitável. O que exatamente Jesus queria dizer com negar a si mesmo? E mais importante, quem é esse si mesmo que deve ser negado? A confusão fundamental. Confundir ego com essência. A maior armadilha da interpretação religiosa foi confundir duas coisas completamente diferentes: ego-essência, consciência. Quando Jesus falava em negar a si mesmo, ele não estava falando de negar sua humanidade, sua individualidade, sua autenticidade, sua vida. Ele estava apontando para algo muito específico: a identidade falsa que a mente constrói. Aquilo que hoje chamamos de ego. O que é o ego? Antes de tudo, o ego não é mau. Ele é uma estrutura psicológica de sobrevivência. O ego é a imagem que você construiu de si, o personagem que você aprendeu a sustentar o eu, baseado em medo, comparação e controle. Ele nasce cedo, quando a criança aprende o que é aceito, o que é rejeitado, o que gera amor, o que gera punição. A partir disso, a mente cria um personagem funcional. Esse personagem ajuda a sobreviver, mas não é quem você é. Negar a si mesmo não é se odiar, é se desidentificar. Aqui está o ponto que muda tudo. Negar o ego não é odiar quem você é. É parar de se confundir com quem você não é. Jesus não dizia, destrua sua vida. Ele dizia, não se confunda com o personagem. Isso é autoconhecimento profundo. Por que essa frase assusta tanto? Porque o ego se sente ameaçado. Quando alguém ouve negar a si mesmo, o ego traduz como: vou perder controle, vou deixar de existir, vou ser anulado, vou ser fraco. Essa reação é natural. O ego vive de controle, previsibilidade, imagem, validação. Jesus estava apontando para além disso. O contexto que quase nunca é explicado. Jesus dizia: negue a si mesmo junto de outras coisas. Quem quiser salvar a própria vida vai perdê-la. Quem perder a vida por minha causa vai encontrá-la. O reino está dentro de vós. Essas frases falam do mesmo processo psicológico. Morrer para a identidade falsa, para viver a consciência real. Nada disso é literal. Tudo isso é interior. O ego é medo organizado. O ego não é maldade. Ele é medo estruturado. Medo de rejeição, abandono, insignificância, não controle. Por isso o ego se defende, se justifica, ataca, compara, julga. Quando Jesus falava em negá-lo, ele estava dizendo: não deixe o medo conduzir sua vida. Por que a religião transformou isso em sofrimento? Porque controlar pessoas é mais fácil quando elas se sentem culpadas, se sentem indignas, se anulam, obedecem sem questionar. Mas observe com honestidade. Jesus nunca produziu culpa psicológica. Ele produzia confronto interno e liberdade. Ele não dizia, você é indigno. Ele dizia, você está confuso sobre quem você é. Isso muda tudo. Negar o ego não é virar passivo. Outro erro comum. Achar que negar o ego é virar alguém sem vontade, sem limites, sem força. Nada mais distante da verdade. Jesus era firme, lúcido, assertivo, corajoso. Ele confrontava poder. Ele dizia não. Ele virava mesas. Isso não é passividade. Isso é presença sem ego. O ego quer ser visto. A consciência quer ver. Essa é uma das diferenças mais profundas. O ego quer reconhecimento. A consciência quer clareza. Negar o ego é parar de viver para provar algo, vencer alguém, sustentar uma imagem, e começar a viver a partir de percepção, presença, verdade interior. Por que isso é tão atual hoje? Vivemos na era da exposição, comparação,
validação constante, performance do eu. Nunca o ego foi tão estimulado. Jesus falava de negar o ego antes das redes sociais, mas o ensinamento nunca foi tão necessário. Se você está percebendo que negar a si mesmo não é se destruir, mas se libertar do ego, inscreva-se no canal Expansão da Mente Consciente. Aqui, os ensinamentos de Jesus são lidos como mapas da mente, não como instrumentos de culpa. Como o ego se disfarça no dia a dia. E por que quase ninguém percebe que ainda está sendo governado por ele? Depois de entender que negar a si mesmo não é se anular, mas se desidentificar do ego, surge a pergunta mais importante de todas. Onde o ego está atuando agora na prática sem que eu perceba? Porque o ego raramente se apresenta dizendo, sou ego. Ele é sofisticado, ele se adapta, ele se disfarça. E quanto mais espiritual a pessoa se considera, mais sutis costumam ser esses disfarces. O ego não quer parecer ego. O ego não quer ser visto como ego. Ele quer parecer, certo bom justo evoluído consciente. Por isso, ele se infiltra nos lugares mais inesperados, na moral, na fé, no discurso espiritual até no autoconhecimento. Jesus conhecia esse mecanismo profundamente. É por isso que ele não confrontava apenas pecadores, mas principalmente os que achavam que já estavam certos. O ego disfarçado de boa intenção. Um dos disfarces mais comuns do ego é a boa intenção. Frases como, só estou dizendo a verdade. Falo isso para o seu bem. Alguém precisa corrigir. Isso não está certo. Podem parecer virtude, mas muitas vezes escondem. Necessidade de controle, sensação de superioridade, medo de perder posição, apego à própria visão. Jesus desmascarava isso com frequência. O ego religioso, um dos mais perigosos. Jesus confrontou duramente os religiosos de sua época, não porque eles eram maus, mas porque estavam cegos pela própria certeza. O ego religioso funciona assim: eu sigo as regras, eu estou do lado certo, os outros estão errados, Deus pensa como eu. Isso cria uma identidade rígida, e identidade rígida impede consciência. O ego também se disfarça de humildade, isso é sutil e muito comum. Frases como, eu não sou nada, não mereço, sou indigno, sou pequeno. Podem parecer humildade, mas muitas vezes são autoimagem negativa, medo de assumir potência, necessidade inconsciente de aprovação. Jesus nunca ensinou autoanulação psicológica. Ele ensinou verdade interior. Humildade não é se diminuir, é não precisar se inflar nem se esconder. O ego nos relacionamentos. Nos relacionamentos, o ego aparece como necessidade de estar certo, dificuldade de pedir desculpa, medo de perder controle, apego ao papel de vítima. Quantos conflitos existem apenas porque alguém precisa proteger uma imagem interna? Jesus dizia, quem quiser salvar a própria vida, vai perdê-la. Aqui, vida significa identidade psicológica. Às vezes, salvar a relação exige deixar morrer a identidade que quer vencer. O ego espiritual, o mais invisível. Talvez o mais sofisticado de todos. Ele aparece quando alguém se acha mais consciente e julga quem não acordou. Despreza quem pensa diferente, usa linguagem espiritual para se separar. Jesus desmontava isso dizendo, os últimos serão os primeiros. Quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Isso não é punição divina, é descrição psicológica. Quem se exalta vive preso à imagem. Quem solta a imagem se liberta. O ego tem medo do silêncio, porque no silêncio ele perde narrativa. Por isso o ego se ocupa, se justifica, cria histórias, revive o passado, projeta o futuro. Jesus frequentemente se retirava em silêncio. Silêncio não é fuga, é espaço onde o ego não sobrevive por muito tempo. Negar o ego não é lutar contra ele. Aqui está outro ponto essencial. Você não vence o ego atacando-o, você o dissolve vendo-o. O ego se alimenta de resistência. A consciência o enfraquece com clareza. Jesus nunca disse, odeiem o ego. Ele disse, vigiem. Vigiar é observar.
O momento em que o ego perde força. O ego começa a perder força quando você percebe suas reações, nota suas justificativas, reconhece seus medos, observa seus impulsos, sem culpa, sem condenação, sem luta, só percepção honesta. Isso é negar a si mesmo no sentido mais profundo, negar a identificação automática com o ego. Por que isso é um processo e não um evento? Ninguém mata o ego de uma vez. Isso é fantasia espiritual. O ego se dissolve aos poucos, cada vez que você escolhe presença em vez de reação, verdade em vez de imagem, silêncio em vez de defesa. Jesus nunca prometeu instantaneidade. Ele apontou um caminho, a morte do ego. O que Jesus realmente queria dizer com perder a vida para encontrá-la? Existe uma frase de Jesus que causa desconforto até hoje. Talvez porque ela toque exatamente onde a mente não quer ser tocada. Quem quiser salvar a própria vida, vai perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, vai encontrá-la. Durante séculos, essa frase foi interpretada de forma literal, moral ou sacrificial. Mas, quando observada com honestidade psicológica, ela revela algo muito mais profundo. Jesus não estava falando de morte física, ele estava falando da morte da identidade falsa. E a mente humana teme isso mais do que qualquer outra coisa. Por que o ego tem tanto medo de morrer para o ego? Identidade é sobrevivência. O ego acredita que, sem controle, ele desaparece sem imagem, ele deixa de existir sem história, ele se perde. Por isso, quando Jesus fala em perder a vida, o ego entra em pânico. Ele traduz essa frase como: vou ser destruído, vou perder quem eu sou, vou virar ninguém, vou ficar vulnerável. Mas essa tradução é falsa. O ego confunde identidade com existência. A vida que Jesus diz para perder não é a vida real. Aqui está a chave que quase nunca é explicada. A vida que Jesus diz para perder é a vida psicológica fabricada. Não é a vida essencial. É a vida baseada em medo, defesa, comparação, necessidade de aprovação. Apego à imagem. Essa vida consome energia, gera conflito e produz sofrimento. Jesus não dizia para abandoná-la por castigo, ele dizia para abandoná-la porque ela não é real. O momento em que o ego se defende com mais força. Sempre que alguém começa a perceber seus padrões, suas reações automáticas, suas defesas emocionais, seus jogos de poder, o ego reage. Ele diz: isso é perigoso. Você vai enlouquecer, vai perder o controle, vai ficar fraco. Essas vozes internas não são intuição, são medo organizado. Jesus conhecia esse processo. Por isso, ele falava de cruz, perda e morte como símbolos, não para glorificar dor, mas para descrever a resistência da identidade. A cruz como símbolo psicológico. Antes de virar objeto religioso, a cruz era um símbolo forte. Psicologicamente, ela representa confronto, entrega, atravessamento, fim de um ciclo. Jesus dizia: tome a sua cruz. Ele não dizia: sofra sem sentido. Ele dizia: encare aquilo que seu ego evita. Cada pessoa tem sua cruz. O medo de não ser reconhecida, o apego ao papel de vítima, a necessidade de controle, a identidade baseada em dor passada. Negar o ego é parar de fugir disso. O ego prefere continuar sofrendo a deixar de ser. Esse é um ponto duro, mas verdadeiro. Muitas pessoas preferem repetir padrões dolorosos, manter conflitos conhecidos, viver em ansiedade previsível do que atravessar o vazio de não saber quem são sem o ego. O ego prefere o inferno conhecido ao desconhecido libertador. Jesus apontava exatamente para esse desconhecido. Encontrar a vida. Não é ganhar algo. É descobrir. Quando Jesus fala em encontrar a vida, ele não fala em recompensa futura. Ele fala de descoberta presente. Descobrir que você não é seus pensamentos. Você não é suas emoções. Você não é sua história, você não é sua imagem. Isso não tira sua humanidade. Isso a devolve, sem peso. O silêncio que surge após a queda da identidade. Quando o ego começa a cair, algo acontece. Surge silêncio vazio.
espaço. Esse momento assusta. Muita gente recua aqui e corre para novas crenças, novas identidades, novos rótulos espirituais. Mas Jesus não oferecia substituição rápida. Ele permitia o silêncio, porque no silêncio, a consciência aparece. Consciência não é uma nova identidade. Aqui está outro erro comum. Quando alguém começa a matar o ego, pode criar ego espiritual, identidade de desperto, superioridade silenciosa. Jesus desmontava isso com facilidade. Consciência não diz, eu sou isso. Ela apenas é. Ela não se afirma. Ela observa. O que resta quando o ego cai? Quando a identidade falsa enfraquece, não sobra vazio eterno. Sobra presença, clareza, simplicidade, compaixão sem esforço, firmeza sem agressão. Jesus vivia nesse estado. Por isso ele não precisava se defender, não precisava provar nada. Não reagia impulsivamente, falava com autoridade sem dominação. Isso não vem do ego, vem da consciência. Perder é um processo diário. Negar o ego não é um evento único. É um movimento diário. Toda vez que você escolhe não reagir, observa antes de julgar, aceita não estar certo, permite o silêncio, algo do ego cai e algo real se revela. Jesus chamava isso de vida abundante. Por que isso não é ensinado com clareza? Porque uma pessoa sem ego excessivo não é facilmente manipulável, não vive pelo medo, não precisa de controle externo, não obedece cegamente. Jesus não produzia seguidores dependentes. Ele produzia pessoas livres. E pessoas livres sempre incomodam estruturas. Depois de atravessarmos o significado psicológico de negar a si mesmo, de reconhecermos os disfarces do ego e de compreendermos a chamada morte da identidade falsa, chegamos ao ponto mais importante de todos. Como viver isso na prática, no dia a dia, sem repressão, culpa ou autoanulação? Porque se esse ensinamento não puder ser vivido de forma simples, humana e real, ele vira apenas mais uma ideia bonita, exatamente o que Jesus nunca quis. Negar o ego não é lutar. É ver o maior erro ao tentar negar o ego é entrar em guerra com ele. A mente pensa, preciso eliminar isso. Isso é errado. Não deveria sentir isso. Mas o ego se alimenta de conflito. Jesus nunca ensinou combate interno. Ele ensinou vigilância. Vigiar é observar sem reagir. Quando você observa o ego em ação, sem justificá-lo e sem atacá-lo, ele perde força naturalmente. O sinal mais claro de que o ego está ativo. O ego está ativo sempre que existe necessidade de estar certo, urgência em se defender, impulso de provar algo, medo de perder imagem, desconforto em não controlar. Esses sinais não pedem correção, pedem consciência. Negar o ego é não obedecer automaticamente a esses impulsos. A prática mais simples e mais poderosa. Você não precisa de rituais complexos. A prática central é esta: pausar antes de reagir. Entre o estímulo e a reação, existe um espaço. Nesse espaço mora a consciência. Jesus vivia nesse espaço. Quando você respira antes de responder, observa a emoção antes de agir, percebe o impulso, sem segui-lo algo muda. O ego não desaparece, mas deixa de comandar. O ego não precisa ser destruído, precisa ser descentralizado. Outro ponto essencial: o ego não precisa morrer literalmente. Ele precisa deixar de ocupar o centro. Ele continua existindo como função prática, identidade social, organização do cotidiano, comunicação. Mas ele não define mais quem você é. Jesus não queria pessoas sem identidade. Ele queria pessoas sem escravidão psicológica. Como isso aparece na vida real? Nos relacionamentos, negar o ego é abrir mão de vencer discussões, escutar sem preparar resposta, admitir erros sem colapsar, não usar silêncio como punição. Isso não te torna fraco, te torna livre. No trabalho, negar o ego é não confundir valor pessoal com desempenho, não viver apenas por reconhecimento, aceitar críticas sem se destruir, agir com firmeza sem agressão.
A autoridade verdadeira não vem do ego, vem da clareza. Na espiritualidade, negar o ego é não se sentir mais desperto, não julgar quem está em outro ritmo, não usar espiritualidade como identidade, não se esconder atrás de discursos elevados. Jesus nunca criou uma elite espiritual, o momento em que a vida fica mais simples. Quando o ego perde centralidade, algo curioso acontece. A vida fica menos dramática, perde excesso de peso, se torna mais direta, exige menos defesa. Problemas continuam existindo, mas você não se confunde com eles. Isso é o que Jesus chamava de paz. Não ausência de conflito externo, mas ausência de guerra interna. O silêncio como aliado constante, negar o ego, exige intimidade com o silêncio. Silêncio não é ausência de som, é ausência de narrativa. No silêncio, o ego não consegue se sustentar por muito tempo. Jesus buscava o silêncio não como fuga, mas como retorno ao essencial. Mesmo alguns minutos diários já mudam o eixo interno. Como saber se você está negando o ego e não a si mesmo? Aqui estão sinais claros. Menos necessidade de provar, mais facilidade em ouvir, menos rigidez, mais presença, menos culpa, mais responsabilidade, menos comparação. Se o processo gera medo constante, culpa, repressão, auto-ódio, isso não vem de Jesus. Vem de interpretação distorcida. Negar o ego é um ato de honestidade radical. Não é espiritualidade estética, não é discurso bonito, é olhar para si mesmo e admitir: aqui eu reajo, aqui eu me defendo, aqui eu quero controlar, aqui eu uso a imagem, sem condenação. Jesus nunca condenou a fragilidade humana. Ele expôs a confusão e apontou saída. A grande mudança interior. Quando você deixa de se identificar com o ego, você continua sentindo, continua pensando, continua vivendo, mas não se perde nisso. Existe um eu mais profundo que observa. Jesus chamava isso de vida verdadeira, reino interior, verdade que liberta, não como promessa futura, mas como estado presente. Negar a si mesmo não é desaparecer, é deixar de se confundir, não é se odiar, é parar de obedecer ao medo, não é se reprimir, é viver com lucidez. Jesus não convidava ao sacrifício cego, ele convidava à liberdade consciente. E essa liberdade começa quando o ego deixa de ser o centro e a consciência assume o lugar. Se este vídeo te ajudou a perceber que negar a si mesmo é um caminho de liberdade e não de culpa, inscreva-se no canal Expansão da Mente Consciente. Aqui, os ensinamentos de Jesus são explorados como ferramentas de autoconhecimento, clareza e presença, sem religião institucional, sem repressão, sem medo. Comente. Em que situação da sua vida você percebe mais claramente a atuação do ego? Até o próximo vídeo.